Graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom poder estar mais uma vez nesse momento tão precioso em que temos a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus. É muito bom poder estar novamente com os irmãos. Que os irmãos tenham uma excelente oportunidade de estudar e aprender a palavra de Deus. Hoje estaremos continuando o nosso estudo na carta de Paulo aos Filipenses. A partir do capítulo 3, estaremos estudando ali até o versículo 10. Hoje eu queria fazer a leitura na versão do Eugene Peterson, da Bíblia A Mensagem, e nós vamos utilizar também a versão da Bíblia King James atualizada. Então, se tiver uma diferença aí no que o Mateus estiver projetando, é porque estamos utilizando na leitura essas duas versões. É até bom que seja projetado um e a gente lendo o outro, porque aí os irmãos podem ver bem a diferença da leitura. Então, vamos começar fazendo a leitura aqui na Bíblia A Mensagem, do Eugene Peterson. A palavra de Deus diz o seguinte: é isso aí, amigos, alegrem-se em Deus. Não importo de repetir o que já escrevi em cartas anteriores e espero que vocês não se importem de ouvir outra vez. Antes prevenir do que remediar. Portanto, aí vai. Cuidado com os cães uivadores, esses religiosos intrometidos que ladram, mas não mordem. Eles cultuam a aparência. Eu os chamo fanáticos da circuncisão. Os cristãos verdadeiros são aqueles que o Espírito de Deus orienta para trabalhar no ministério, que enchem o ar com louvores a Cristo, como fazemos. Não seríamos capazes dessa tarefa sozinhos e sabemos disso, ainda que possamos relacionar o que muitos poderiam definir como credenciais impressionantes. Vocês conhecem o meu histórico. Nascimento legítimo, circuncidado ao 8º dia, israelita da elite, da tribo de Benjamim, cumpridor rigoroso e devoto da lei de Deus, defensor ardoroso da pureza da minha religião, a ponto de perseguir a igreja, observador meticuloso de tudo que está prescrito no livro da lei de Deus. As credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo, com todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais valem na minha vida, comparado com o alto privilégio de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Em primeira mão, tudo mais é insignificante, esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Não me interessa a justiça inferior e insignificante que se baseia na observância de uma lista de regras, quando posso desfrutar aquela que é o resultado de confiar em Cristo, a justiça de Deus. Agora, a versão King James. Concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Portanto, nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho de descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda
quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, de quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. E ser encontrado nele, não tendo por minha justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos curvar as nossas cabeças nesse momento e vamos orar pedindo a Deus a direção para o estudo que estaremos realizando nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento tão precioso, quando podemos nos debruçar diante da Tua palavra, Senhor, e estudarmos essas palavras tão preciosas contidas no livro dessa lei, no seu livro. Senhor, nós agradecemos, Senhor, a vida do apóstolo Paulo mais uma vez. Agradecemos, ó Deus, todas as cartas que ele escreveu, mas em especial te agradecemos, Senhor, por essa carta aos Filipenses, que tanto, ó Deus, tem a falar à tua igreja nos dias atuais. Nós te pedimos, ó Deus, a tua direção. Nós te pedimos, ó Pai, que possamos receber o entendimento vindo do alto, o entendimento vindo de ti. E que, ó Deus, ao estudarmos essa palavra, nós possamos ter mudança de vida, nós possamos, ó Deus, reconsiderar os nossos valores, nós possamos, ó Deus, rever aquilo que pensamos, aquilo que aceitamos por ser santo, por ser aquilo que devemos seguir, e possamos de fato seguir ao teu Filho Jesus, ó Pai, que deu a vida por nós, se entregando ali na cruz do Calvário. Tudo mais, ó Deus, como Paulo diz, é nada, é lixo, porque o que vale realmente é o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Que isso seja, ó Deus, o mais importante para a tua igreja, que isso seja aquilo que devemos seguir enquanto servos teus. Usa-me, ó Deus, nesse momento para poder falar aquilo que provém de ti. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, esse texto é lindo. Eu sou bem repetitiva, né, quando começo a falar a respeito dos textos, porque cada vez que a gente se detém, já disse para os irmãos que para mim está sendo um grande privilégio poder estudar a palavra de Deus, para estar trabalhando com os irmãos. Eu garanto que a primeira pessoa a ser beneficiada com esses estudos sou eu. E eu espero poder passar para os irmãos da melhor forma possível, de forma que os irmãos sejam abençoados, da mesma forma como eu tenho sido abençoada. E esse pedaço aqui da carta de Paulo aos Filipenses, ele é muito lindo. Começamos na semana passada ali, pegando só a primeira parte do versículo 1, quando Paulo diz que... concluindo, meus irmãos, quanto ao mais alegrai-vos no Senhor. E podemos falar ali a respeito da alegria do crente. A alegria do crente é algo que deve ser independente das circunstâncias. A nossa alegria ela tem que estar baseada primeiramente em Cristo Jesus. A nossa alegria, irmãos, ela não pode ser uma alegria falsa. As pessoas percebem, nós não podemos ir para o extremo de ser taciturnos, mas também não adianta querermos ser aqueles que vivem rindo e falando e esbanjando uma alegria que, na verdade, ela não vem de Deus. No final de 2019, eu estive fazendo um trabalho, pregando alguns sermões a respeito de contextualização na nossa igreja e pegando algumas doutrinas, e nós tivemos oportunidade de se deparar com a doutrina do riso, uma doutrina baseada ali no fato de Sara ter rido quando recebeu a notícia do anjo de que ela estaria grávida, de que ela ficaria grávida. Sara ri e o anjo diz, né, que ela deve colocar o nome do filho, Isaac significando riso. E baseado nisso aí foi criada uma teologia do riso, onde as pessoas ficam rindo e rindo e rindo. E se você procurar aí, não é, na internet, você colocar
teologia do riso, você vai encontrar assim, vários cultos onde as pessoas estão sendo batizadas com essa bênção do riso e elas chegam a rolar pelo chão de tanto rir, mas um riso falso, um riso sem significado, porque ser cristão não significa que a gente só vai ter motivo para rir, para ser feliz. Não, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, é uma alegria independente das circunstâncias, em que, mesmo quando eu estou passando por momentos de grande aflição, por momentos de tristeza, por momentos de dificuldade, eu tenho aquela alegria dentro de mim que ninguém tira. A alegria de ser salva, a alegria de ter Cristo como meu único e suficiente Salvador. E Paulo continua aqui. Hoje, não é, nesse capítulo 3, nós vamos poder ver que Paulo ele vai estar aqui atacando falsos mestres, atacando falsas doutrinas. E é bem pertinente para o nosso tempo, irmãos, quando nós temos visto tantas teologias erradas, tantas heresias dentro de nossas igrejas, falsa piedade, a gente tem visto até mesmo superstição, né? Um sincretismo religioso, uma superstição dentro da igreja, que se você botar um copo d'água ali, se você fizer não sei o quê. Eu assisti certa vez um culto em uma igreja onde foi tomada, né, a ceia, era um culto de celebração de ceia. E o copinho, eram esses copinhos descartáveis de café. E ali foi dada a orientação para as pessoas naquela igreja que elas bebessem, né, o vinho, simbolizando ali o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, e que depois elas pegassem aquele copinho e não descartassem, mas colocassem aquele copinho no sapato, de modo que aquele copinho incomodasse quando a pessoa entrasse. Toda vez que ela estivesse frente a uma pessoa que a incomodasse, do chefe, do patrão, do vizinho, da esposa, fosse lá quem fosse, ela pisasse ali naquele copinho, né, e sentisse ali o incômodo, porque dessa forma a pessoa que a estava incomodando pararia de incomodar. Então são coisas assim, irmãos, sem nenhum contexto bíblico, sem nenhuma base, mas que estão aí sendo passadas, sendo levadas. Não é? O meu pai ele fala que foi pregar numa igreja. Acho que meu avô foi até fundador dessa igreja, se eu não estiver enganado, uma igreja batista, tá? Essa outra não era da denominação batista. Mas essa que eu estou falando agora é uma igreja batista, e que quando meu pai chegou lá, meu pai viu que tinha 3 cadeiras lá na frente, né? Assim, bem adornadas, e que ninguém podia sentar. E aí depois meu pai foi informado que aquilo ali era a cadeira do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e ninguém podia sentar porque ali estava a Trindade. E durante todo o culto ficavam alguns guardiões nas extremidades da igreja com os braços estendidos para que ali houvesse uma bênção, houvesse nem sei o que essas pessoas pensam. Enfim, sincretismo religioso, superstição, heresias dentro de nossa igreja. E Paulo está atacando aqui, lá no início da era cristã, superstições, heresias, erros dentro da igreja. E por isso a carta é tão contextualizada, é óbvio, porque ela faz parte da Bíblia, e a Bíblia, né, ela é atual, ela nos atende em nossas demandas, e aqui a gente pode ver como que esses ensinamentos de Paulo podem nos ajudar hoje. E Paulo vai dizer o seguinte: para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. O Eugene Peterson vai dizer, né, é melhor prevenir do que remediar. É melhor repetir, repetir e repetir, até que aquilo ali entre dentro de nossas mentes, do que a gente achar que a coisa está sendo repetitiva e acabar por não querer mais ouvir aquela palavra. É muito interessante, porque algumas coisas em nossa vida, elas são repetitivas e a gente não reclama.
você vê assim, eu tenho um filho adolescente, toda vez que ele vai, por exemplo, na lanchonete, se ele for lá naquela lanchonete que tem um M, que tem um C, ele vai pedir o mesmo sanduíche. É sempre o mesmo sanduíche, é sempre a mesma bebida. E é sempre a batata da mesma forma. Quem aqui não gosta de, no café da manhã, comer um pãozinho francês? Ou se você não gosta de comer pão francês, você tem o hábito de comer outra coisa no café da manhã, mas você sempre repete aquele hábito, aquela coisa ali. E nós não nos cansamos de repetir determinadas coisas. Então, como é que eu posso dizer que eu estou cansada de ouvir determinada palavra? Paulo aqui está dizendo, olha, eu não me canso de repetir, de escrever isso para vocês, de falar com vocês a respeito do mesmo assunto, e ele está dizendo, para vós é uma segurança a mais. Eugênie vai traduzir como, é melhor prevenir do que remediar. Então, mais uma vez, estudando aqui as cartas de Paulo, vamos estar falando sobre as heresias dentro de nossas igrejas. E Paulo vai começar falando aqui, olha, Paulo, ele pegou pesado aqui nesse texto da carta, né? Ele começa aqui, olha, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Aí eu estava assistindo alguns pregadores, alguns estudiosos, e eles estavam até falando assim, irmãos, porque cão aqui, ele tinha um outro contexto, porque o cão aqui, ele andava em grupo, uivando, e eram cães selvagens, e que não sei o quê. Eu acho que até justifica dar determinado tipo de explicação, mas mesmo hoje em dia, quem é que quer ser chamado de cachorro? Não é uma coisa que ofende se alguém chegar para você e disser, né, você é um cachorro. Não é uma coisa que ofende. É uma coisa que ofende independente da época, se bem que hoje tem muito cão, né, que tem uma vida melhor do que vários seres humanos. Mas tudo bem. Aqui Paulo está falando, tomai cuidado com os cães. E é muito interessante porque o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está dizendo para aqueles irmãos que eram gentios, mas eles eram cristãos. Eles viviam dentro da igreja. Para que eles tivessem cuidado com os cães. Esses gentios, nós sabemos que eles eram considerados pelo povo judeu como sendo cães. O judeu chamava o gentio de cão. Para o judeu, o gentio, ele era combustível para o fogo do inferno, lembra? Então, Paulo está aqui fazendo uma ironia, porque ele está utilizando o termo que os judeus usavam para se referir aos gentios, para tratar os judaizantes que querem fazer com que cristãos ajam como judeus. O que acontecia era que os judaizantes eram cristãos convertidos, ou convertidos, né, que queriam que os novos cristãos, que não eram de descendência judaica, seguissem os ritos judaicos, principalmente no que se referia ao que comer, a questão da guarda dos dias e a principal de todas as questões que eles batiam, que era a circuncisão. Então, Paulo, ele faz aqui um jogo de palavras e ele vai dizer, cuidado com os cães, porque cão, na verdade, não são vocês. Cão é quem quer desviar vocês para estar fazendo coisas que eles julgam importantes, mas que diante de Deus não tem mais importância. E observe que nesse versículo 2, Paulo vai usar 3 vezes a palavra cuidado. Ele vai dizer, tomai cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Paulo aqui não está falando de 3 pessoas, 3 tipos de pessoas diferentes. É o mesmo grupo.
os cães, os falsos profetas, os que praticam o mal e os da falsa circuncisão eram as mesmas pessoas que achavam que todo cristão tinha que passar pela circuncisão, tinha que ter a guarda dos dias e tinha que se abster de comer determinadas coisas. Olha, irmãos, é fato que um judeu convertido, ele já era circuncidado. Ele poderia manter a guarda das festas e dos dias e tudo mais, não teria problema, não seria essa questão, ele não seria menos cristão por fazer essa guarda. E ele poderia se abster de comer determinados alimentos, porque ele havia sido criado dessa forma. O que nós precisamos entender é que o fazer isso não fazia com que eles fossem melhor, e o deixar de fazer não fazia com que eles fossem piores. Isso é o que precisamos entender. Não eram essas coisas que faziam com que um cristão primitivo ele fosse melhor ou pior. Sabe por quê? Não eram essas coisas, e sabe por quê? Muitas das coisas que algumas vezes são impostas dentro da igreja, como sendo regras, como sendo pecados, não o são, são apenas costumes. São costumes. Essa questão da circuncisão era tão pesado que foi feito o primeiro concílio em Jerusalém para se tratar desse assunto. E quando a gente pega lá o livro de Atos, a gente vê Paulo ali pegando pesado com Pedro, porque Pedro estava lá, Pedro comia, Pedro bebia, Pedro conversava com as pessoas lá dos que não eram da circuncisão. Quando chegaram lá os que eram da circuncisão, Pedro se afastou, Barnabé também, e aí Paulo fala, opa, o que está acontecendo com vocês? Até essa gente chegar, vocês participavam, agora tudo virou errado, tudo virou pecado. E ali foi tratado a respeito disso, porque para muitas pessoas havia um conflito ali entre as religiões. O cristianismo não é uma continuação do judaísmo. E, infelizmente, em algumas igrejas, hoje em dia, a gente vê práticas judaizantes, como se aquela igreja pudesse ser mais santificada por seguir as práticas judaizantes. Sinto muito em te dizer. Não está te acrescentando nada. E o verbo, a palavra grega utilizada aqui por Paulo, nesse versículo, para falar sobre a falsa circuncisão, Paulo faz aqui um jogo de palavras, porque, na verdade, no grego, a palavra usada seria incisão. A incisão é um rasgo. Então, Paulo está falando, cuidado com os da falsa circuncisão, porque, na verdade, ele está querendo dizer cuidado com os da falsa incisão, porque não é circuncisão no sentido de que ela tinha sido uma aliança que Deus havia feito com Abraão e era uma característica do povo de Deus, do povo eleito. E agora a circuncisão nada mais era do que uma incisão, do que um rasgo, porque para Deus aquilo ali não tinha significado. Para Deus, ele queria ver a circuncisão do coração e não do membro. E aí Paulo continua, portanto, nós é que somos a própria circuncisão. Paulo está dizendo, nós, os cristãos, é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos a Deus pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. A questão toda, irmãos, é que os judaizantes, eles queriam que os cristãos fizessem, né, o ato de se circuncisar para que eles pudessem ser salvos. Então, era como se Cristo, o ato de Cristo não tivesse sido completo, porque você precisava de um ato humano, você precisava se circuncisar para que você, de fato, fosse salvo. Entende? Quando dentro da igreja nos é colocado determinadas coisas como prerrogativas para a nossa salvação, como prerrogativas
para que possamos servir a Deus, cuidado, irmãos. Cuidado, porque a verdade está aqui no versículo 3. Nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. É ter a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Todo mais é resto. E ele vai continuar aqui. Embora eu tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. E aqui Paulo, ele vai relacionar tudo aquilo que ele tinha como crédito, tudo aquilo que ele, enquanto judaizante, achava que um judeu praticante, ele achava que poderia acrescentar algo a ele. Porque entenda que o que Paulo está querendo frisar aqui é que a salvação vem por meio de Cristo Jesus. Lembra da carta em Efésios? Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. É a graça que nos salva. Nós não somos salvos por circuncisão, por determinado ato, ou isso ou aquilo. Não, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E Paulo vai dizer, olha só, eu poderia quando eu confiava na minha carne, eu tinha vários motivos. Eu, de fato, podia me gloriar naquilo que eu tinha. E aí Paulo vai listar aqui várias coisas. Mas é interessante porque nós vamos ver coisas que Paulo lista, que ele tinha sem mérito. Paulo não fez nada para ter aquilo, ele simplesmente ele tinha nascido em tal ambiente. E Paulo vai utilizar algumas coisas que ele obteve por um esforço próprio, por êxito dele. E aí vem aqui, Paulo vai dizer assim, olha, vamos repetir o versículo 4. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção. Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida. Ou seja, circuncidado de acordo com a lei. Isso Paulo não tem mérito, simplesmente os seus pais o levaram para o templo, onde foi feita ali a circuncisão dele, seus pais judeus, né, praticantes, seguindo ali o ritual da lei. Aí Paulo vai dizer assim, olha, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim. Paulo era da tribo de Benjamim e ele se orgulhava disso. O que isso aqui quer dizer? Paulo podia traçar a sua genealogia desde Jacó e chegava até ele, chegava até seus pais, chegava nele. Então ele era um judeu de fato. E ele não era um judeu qualquer, ele era da tribo de Benjamim. Benjamim foi a tribo que ficou ao lado de Judá para que houvesse ali a prosperidade do reino de Davi. Benjamim foi a tribo do primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel era Benjamim, era da tribo de Benjamim, Saul. Então, ele era da tribo de Benjamim, ele era da descendência de Israel, ele conseguia traçar ali a sua genealogia e ele tinha sido circuncidado a partir do 8º dia. Ele não era um prosélito, ele não era alguém que havia se convertido ao judaísmo e aí foi circuncidado. Não, ele foi circuncidado ao 8º dia, da mesma forma que Jesus, da mesma forma que Isaac. Isso Paulo tinha sem os seus méritos, mas agora ele vai começar a listar. Hebreu de Hebreus. O que Paulo quer dizer quando ele diz hebreu de Hebreus? Um detalhe aqui, irmãos, por quê? Quando Paulo está falando aqui que ele é hebreu de Hebreu, é porque ele falava o aramaico, ele falava
não era como os falsos judaizantes, que não conheciam nem o aramaico. Eles só conseguiam falar ali a língua grega. Paulo está dizendo, eu sou hebreu de hebreus. Eu sou, quanto à lei, eu fui fariseu. É interessante porque hoje em dia a gente vê em discussões dentro de igreja, as pessoas até se acusando, seu fariseu, como se isso fosse uma grande injúria, chamar o outro de fariseu. Na verdade, o farisaísmo ele começou como uma forma justo de aplacar o helenismo, a tentativa de contextualizar a igreja e os ritos religiosos, né, do templo dentro da cultura grega. Então surge os fariseus como uma forma de manter de forma rígida, de forma ali bem categórica as práticas do judaísmo. Foi dessa forma que surgiu o farisaísmo. Aí, é óbvio, a gente estudando os evangelhos, a gente vai ver que eles se perdem dentro desse contexto. Mas eu acho muito interessante até a gente trabalhar bem essa questão do fariseu, porque mostra que, muitas das vezes, buscando uma prática de excelência dentro de nossas igrejas, nós debandamos para o extremo errado. Porque os fariseus, eles eram o quê? Hipócritas. A gente vê Jesus dizendo que eles eram hipócritas. Mas essa não é a questão aqui. Vamos voltar para Paulo. Porque Paulo quer dizer o quê? Que quanto à lei, ele era fariseu. Ele seguia dentro ali o segmento mais rigoroso da religião judaica, que era o farisaísmo. E Paulo vai dizer, quanto ao zelo, eu persegui a igreja. Ele era um fariseu tão devotado, ele era tão dedicado, que ele via na igreja, ele via no cristianismo, ele via nos novos crentes uma ameaça a religião judaica, e ele entendia que para servir ao Deus que ele acreditava, o Deus criador, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele deveria perseguir aqueles crentes, ele deveria perseguir a igreja. E ele vai terminar dizendo que quanto à justiça que há na lei irrepreensível, nada se conseguia apontar na direção de Paulo que fosse errada com relação à justiça que há na lei. Ele era simplesmente irrepreensível. E aí Paulo continua falando assim, todavia o que para mim era lucro, o que era crédito, não é? Na contabilidade a gente tem créditos e débitos. Então, tudo isso aqui anteriormente estava ali na lista, né, contábil de Paulo como sendo crédito. Ele achava que era uma grande vantagem ser circuncidado no 8º dia de vida, ser descendente, filho da descendência de Israel, ser da tribo de Benjamim, ser hebreus, falar o aramaico, ser fariseu, perseguir a igreja, não é? Ser irrepreensível com relação à lei. Mas agora no versículo 7, Paulo vai dizer assim, todavia o que para mim era lucro, o que estava lá na coluna de crédito, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Foi tudo para a linha do débito. Paulo viu que nada daquilo que ele acreditava como sendo bom, como sendo diferencial, como algo que fazia dele alguém especial diante de Deus, nada daquilo era relevante. Foi tudo para o prejuízo. O verbo, a palavra utilizada aqui por prejuízo, que Paulo utiliza aqui no versículo 7, a gente vai encontrar um paralelo, o uso dela também, quando Paulo sofre um naufrágio e ele diz que para que eles pudessem sobreviver, eles tiveram que jogar
todos os alimentos, toda a carga do navio no mar, porque se eles não jogassem aquilo que era lucro no mar, eles poderiam ter um prejuízo muito maior de não sobreviver àquele naufrágio. Então, a gente vê aqui, na utilização da palavra grega, a gente vê o real significado que Paulo quer dar quando ele diz que tudo ele considerou prejuízo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, olha o termo aqui bem pesado que Paulo usa, a fim de ganhar Cristo. O que é esterco, irmãos? É aquilo que, né, o animal, são as fezes do animal. E Paulo está dizendo, para mim isso era esterco. Para mim, ter sido circuncidado, ser da tribo de Benjamim, falar o aramaico, ser fariseu, ter perseguido a igreja, ser irrepreensível com relação à lei. Hoje em dia eu reconheço que isso é nada. Isso é nada, isso é lixo. E eu tive que largar isso tudo a fim de ganhar Cristo. Isso aqui é tão profundo, não é, irmãos? O que será que nós precisamos largar? Eu fiquei aqui me comparando no versículo 5, eu fiquei colocando lá essa questão assim, me sinto privilegiada por ter nascido num lar cristão, os 2 avós são pastor, pai é pastor, tios pastores, não é? Batista de nascimento, conhecedora da Bíblia. Você vai colocando ali aquilo que você acha que faz de você um ser mais elevado, um ser mais espiritual, mais preparado, mais escolhido por Deus. E aí vem Paulo e diz, isso tudo é nada, isso é esterco. Isso é esterco. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparada à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem decidi perder todos esses valores. Nós precisamos, irmãos, nos deixar tomar a decisão de perder todos esses valores que consideramos como diferenciais, que consideramos que nos faz superiores aos outros irmãos. Porque não vem dizer que dentro da igreja não há esse contexto de superioridade, porque, olha, não cola. Temos esse problema, temos a questão, irmãos, de ser julgadores, fazer discriminação de denominação. Existem determinadas denominações que a gente nem considera que seja cristã. Nós precisamos trabalhar essas coisas todas. Mas Paulo continua dizendo, e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei. A Bíblia fala que a justiça do homem para Deus é excremento. A justiça do homem para Deus é trapo de imundícia. Trapo de imundícia é uma coisa bem nojenta. Os irmãos até desculpem a inconveniência, né? Seria uma forma de o que a mulher usa para absorver a sua regra mensal. Isso seria o trapo de imundícia, que depois ela pega e descarta. E a Bíblia nos diz que a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. É bem pesado, não é?
é bem pesado, bem profundo, e isso deve ser bem trabalhado em nossas mentes. Precisamos ficar, irmãos, meditando. Eu espero, assim, que ao terminar as aulas, os irmãos fiquem pensando só na irmã Ana Cláudia, falando aquilo, o que a irmã quis dizer com aquilo, o que Deus quer falar ao meu coração a respeito disso. Eu tenho essa pretensão, assim, né, de que os irmãos realmente fiquem meditando naquilo que está sendo tratado. E encerrando então o versículo 10, Paulo vai dizer: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Amém, irmãos, eu espero que os irmãos tenham gostado da mesma forma que eu. Esses versículos para mim foram por demais preciosos, estudá-los, me identificar em alguns pontos, rever aquilo em que eu preciso mudar, porque, irmãos, se a gente estuda a palavra de Deus e a gente não muda, não está valendo de nada. A gente está sendo como um fariseu, como um judaizante. Quando você assiste uma pregação, quando você medita, faz a sua devocional, quando você estuda, quando você canta, aquilo ali tem que tocar fundo em você, aquilo ali tem que falar com você, você tem que sentir o Espírito Santo falando através daquela música, através daquela palavra, através daquele pregador, através daquele professor. É isso que você precisa pedir a Deus, que fala Deus, fala comigo. Fala comigo, fala que o teu servo ouve. Ouça a voz de Deus através das diversas formas pelas quais Ele nos tem falado nos dias de hoje. Que o Espírito de Deus possa falar em seu coração, que haja mudança de vida, que haja conversão, que haja uma melhora em nossas vidas para a honra e glória do nome de Jesus. Assista esse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus inimigos, compartilhe o vídeo, deixa aí a sua opinião, deixa o seu like. Só teve uma irmã que respondeu lá os questionamentos da aula passada, então deixa de ser preguiçoso, a gente fez várias perguntas, vai lá e responde. Eu quero saber a sua opinião a respeito do que você tem sentido e aprendido nas aulas. Amém.